E o tema do vídeo de hoje é tempo certo. Eclesiastes capítulo 3 diz que tudo tem um tempo determinado. E quando a gente fala de espera, a gente lembra de dor e frustração, porque nós somos uma geração mediatista. Nós somos uma geração que quer tudo para ontem. Queremos as coisas muito rápido. Só que no propósito de Deus, tudo tem um tempo determinado. E eu quero abrir aqui, você que tem a sua Bíblia em casa, você pode abrir e ler com calma no livro de João, no seu capítulo 7, do seu versículo 6 e 7. Nessa passagem, os irmãos de Jesus falam para ele o seguinte: como que alguém que quer mostrar as obras que faz escondidos, vai lá e mostra as obras publicamente. E qual foi a resposta de Jesus? Jesus, ele disse: ainda não é chegado a minha hora. Ou seja, Jesus ele não era movido pela massa, ele não era movido pela multidão e ele não era movido pelas opiniões alheias. Jesus, ele era movido pelo propósito. E João, no seu capítulo 3, no seu versículo 16, vai estar declarado qual foi o propósito de Deus enviar Jesus. E o propósito é: Deus enviou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, Jesus ele não era movido pelo aquilo que as pessoas falavam. Ele era movido pelo propósito a qual ele foi enviado, pela missão a qual ele estava aqui. E os irmãos de Jesus deram esse conselho para ele: vai lá e mostra suas obras publicamente. E Jesus fala assim: ainda não é chegada a minha hora, mas há de chegar o tempo certo. Para vocês, a hora certa é qualquer momento, mas para mim não chegou a minha hora. O que nós aprendemos com essa passagem? Nós aprendemos que tudo tem um tempo certo. Não adianta a gente querer pular etapas, não adianta a gente querer pular os processos da vida, porque está gerando dor, porque está gerando talvez uma frustração, medo. Não adianta a gente querer pular as fases da vida, porque uma hora ou outra nós vamos ter que bater de frente com esse problema. Mas o que nós devemos fazer? Seguir o exemplo de Cristo. E qual foi a decisão que Jesus tomou? Mesmo os irmãos dele dando esse conselho para ele: vai lá, mostra suas obras publicamente. Jesus ele ficou dentro do propósito. Jesus ele ficou escondido no Pai. Era a festa das cabanas e já estava chegando no final do percurso da caminhada de Jesus. Ele já estava chegando no final do percurso para a cruz. E dentro desse percurso para chegar na cruz, Jesus ele foi tentado. Jesus ele foi chamado de beberrão. Jesus ele foi chamado que expulsava os demônios, os príncipes dos demônios. Jesus ele foi acusado de quebrar a lei. Jesus ele teve várias acusações, mas Jesus sabia exatamente qual era o ponto que ele queria chegar. Jesus sabia exatamente qual era a essência que ele carregava dentro de si. Ou seja, ele não era movido pelo mundo externo. Ele não era movido pela pressão externa. Ele era movido por um propósito maior. Ele sabia em quem ele estava. Ele sabia qual era a responsabilidade que ele carregava. Então, no percurso da cruz, ele foi tentado por diversas vezes a negociar o seu chamado. Ele foi tentado por diversas vezes a não chegar no final desse percurso. Mas qual foi a atitude de Jesus? A atitude dele foi o seguinte: esperar o tempo certo. A atitude de Jesus foi estar firmado no propósito a qual ele foi chamado. O que nós podemos aprender com isso? Que na nossa caminhada, muitas das vezes, para nós chegarmos no final do percurso, vão surgir propostas, vão surgir situações para tentar nos tirar do foco, para tentar nos tirar do caminho. Mas nós devemos pegar o exemplo de Jesus, que mesmo tentado, que mesmo passando por adversidades, ele decidiu ser fiel ao propósito do Pai. E aí o que acontece nesse contexto aqui que eu li de João no seu capítulo 7, do seu versículo 6 ao 7? Jesus ele falou assim: ainda não é o tempo certo, mas vai chegar a hora que o meu Deus, o meu Pai há de ser glorificado. Jesus não estava buscando glória humana,
mas mesmo assim ele recebeu a glória de Deus. Então o que eu aprendo nessa história? Que há momentos que não é tempo de Deus ele nos revelar, não é tempo de Deus fazer algo às vezes que nós queremos, porque há momentos que Deus ele nos esconde nele, porque para que tudo venha acontecer conforme o propósito dele. E aí, nessa festa da cabana, Jesus, ele decide não subir na festa, mas logo depois ele resolve subir nessa festa, mas ele sobe escondido. E quando ele sobe nessa festa, ele começa a ensinar. E quando ele começa a ensinar, todo mundo fica admirado com o conhecimento de Jesus. E quando ele começa a ensinar, eles começam a querer pegar Jesus para prender e Jesus foge. Então o que nós aprendemos aqui? Por que Jesus fugiu? Porque não era o tempo certo, existia o tempo no relógio de Deus, no kairós de Deus, o dia, a hora, o mês, o ano que ele seria crucificado. Então Jesus jamais poderia adiantar algo, sendo que no relógio de Deus estava lá a data que ele ia ser crucificado, estava o tempo que ele ia ser crucificado, a hora. Então Jesus ele foge porque ainda tinha outras coisas que precisavam acontecer até ele chegar no percurso da cruz. Então o que eu aprendo com essa história? Fica no tempo de Deus. Eu não sei qual é o momento que você está vivendo. Talvez se você tivesse um controle na sua mão, você mudaria de fase, não é assim? Mas o que eu tenho para te dizer, o que eu aprendo com essa história, como uma aplicação pessoal, é que nós devemos esperar o tempo certo. Deus ele não vai nos entregar nada sem antes nós não passarmos pelo teste, sem antes nós passarmos pelo teste para ver se nós estamos prontos para receber. Então essa é a mensagem de Deus para as nossas vidas. Em Eclesiastes 3 fala muito sobre isso, sobre o tempo. Existe um tempo de abraçar, existe um tempo de sorrir, existe um tempo de se afastar. E às vezes a gente não compreende os tempos que nós estamos vivendo. Às vezes você está vivendo um período onde todos os seus amigos se afastaram de você. Mas talvez é Deus querendo você para um secreto, para uma intimidade maior. Talvez você está vivendo um tempo de muita angústia, de muita dor. E você não está entendendo, mas talvez é um tempo que Deus está te separando e te escondendo nele. Para você viver coisas que você jamais imaginou viver. Mas essa é a mensagem que eu tenho para dividir com vocês hoje. E que nós possamos entender o tempo certo. E que nós não venhamos ser movidos pela massa, que nós não venhamos ser movidos pela multidão, mas que nós venhamos ser movidos pelo propósito. Nós não estamos aqui por acaso, nós estamos aqui para uma missão. Nós estamos aqui, mas não somos daqui. Existe um lugar em Deus, existe um lugar a qual o Senhor preparou para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então, até chegarmos no final desse percurso, propostas virão, situações virão, conselhos virão, mas não tente pular de fase. Fique no tempo de Deus, e no tempo de Deus, as promessas dele vai se cumprir. E nós vamos ver que em todo momento, muitas vezes, Jesus curava pessoas e dizia assim, não conta. Por quê? Porque não era o momento dele ser revelado, não era o momento de Cristo ser revelado, o momento era na cruz. Era na ressurreição. Então, nós precisamos entender, buscar discernimento em Deus, em qual é o tempo que eu estou. O que eu estou tentando pular de fase? Qual é a mensagem que essa situação que eu estou vivendo quer trazer para a minha vida? O que eu preciso aprender com tudo isso? Então, essa é a mensagem que eu tenho para dividir com vocês. E que nós possamos, em Deus, vencer o tempo da espera. Esperar em Deus é muito difícil, mas é muito gratificante, porque os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão como as águias. O tempo da espera é justamente Deus nos moldando, nos preparando para voar muito alto. Então essa é a mensagem que eu deixo para a sua vida, e você que gostou, dê um joinha, dê um amém, compartilhe, se inscreva e seja edificado pela palavra de Deus.